E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de olheiro de hoje vem falar sobre Leonardo Luiz dos Santos, o popular Léo Santos, zagueiro de 27 anos que o Cruzeiro acabou de contratar por empréstimo junto ao Ituano. Ele fica no clube até dezembro, e a ideia desse vídeo é mostrar um pouco mais a trajetória do jogador, seu histórico em clubes anteriores, pra gente entender por que é que o Cruzeiro buscou esse nome e o que é que ele pode agregar de bom pro nosso time. O Léo Santos é cria da base do Ituano e começou a jogar profissionalmente na temporada 2014, quando ele fez 7 partidas pela Série D do Campeonato Brasileiro, tendo até um bom desempenho pelo clube, mas o Ituano caiu nas oitavas de final da competição, perdendo nos pênaltis para o Motoclube. Iniciou a temporada 2015 como titular, jogando ali Campeonato Paulista. O seu primeiro gol que eu encontrei registro foi contra o Rio Claro. Ele jogou 20 vezes na temporada, todas elas como titular e jogando os 90 minutos. A equipe não conseguiu classificar para o mata-mata do Paulistão e foi até as oitavas de final da Copa do Brasil, fazendo aí uma boa campanha, tá? Eles eliminaram Joinville, Portuguesa e Goiás e só pararam no Inter. E nessa temporada 2015 o Ituano não jogou nenhuma divisão do Campeonato Brasileiro, coisa que acontece com boa parte dos clubes do interior, né? Que só tem calendário aí na primeira parte da temporada. Ele seguiu no Ituano para 2016, acabou perdendo um pouco de espaço, não foi titular no início do Paulistão, mas ganhou essa posição no time e inclusive fez um gol no empate contra o São Paulo, recebendo uma sequência como titular, fazendo gol também no Red Bull Brasil e jogando regularmente também pela Copa Paulista e pela Série D do Campeonato Brasileiro. Ele fechou essa temporada com 19 partidas e 2 gols marcados. Já a temporada 2017 do Léo não foi boa, tá? Ele foi reserva em praticamente todo o Campeonato Paulista, passou a jogar regularmente pelo time na Série D do Brasileiro, quando inclusive marcou um gol contra o São José. Mas o time não teve uma campanha boa e acabou nem passando de fase, fazendo aí com que o calendário fosse encerrado ainda no mês de junho. Mas a temporada 2018 foi de afirmação, tá? O Léo foi titular desde o início do Campeonato Paulista e fez uma ótima campanha. Gol, efetivamente, ele só marcou um contra a Ferroviária, né? E aqui eu não estou falando dos índices defensivos dele, porque é um pouco complicado achar estatísticas do desempenho do cara no Ituano em 2018. Mas ele jogou bem nas 15 partidas que disputou. O Ituano não conseguiu a classificação para o mata-mata por um detalhe mesmo, coisa de saldo de gols, porque o time empatou em pontos com o Bragantino, mas levou a pior nos critérios de desempate. E esse bom Campeonato Paulista rendeu para o Léo Santos uma transferência. Ele foi emprestado para a Ponte Preta, que estava então disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele começou no banco e assumiu a titularidade na Macaca a partir da 8ª rodada, mantendo esse status até a 19ª. Quando a Ponte Preta teve ali uma oscilação no campeonato, ele voltou a ser reserva, mas ainda jogou mais 3 vezes ali no segundo turno e ele marcou 2 gols, ambos contra o Figueirense, um no primeiro turno e outro no segundo. E a parte triste nessa passagem do Léo Santos pela Ponte Preta é que o time terminou em 5º lugar na Série B, empatado em pontos com o Goiás. Ambos ficaram ali com 60 pontos, mas como a Ponte Preta tinha menos vitórias, acabou não conseguindo o acesso naquela temporada. E apesar do Léo ter jogado aí menos de metade das partidas, né, ele foi um zagueiro reserva na maior parte do tempo, vale a gente pontuar que a Ponte Preta tinha bons zagueiros, tá? Por exemplo, o Luan Pérez, que tá no Santos, o Reginaldo, que era zagueiro do Fluminense, o Renan Fonseca, que é aquele que é a cara do Léo Gamalho, né? Então a Ponte Preta tinha outros zagueiros ali, por isso mesmo havia até um revezamento natural. Ao término da temporada, o Léo voltou pro Ituano, o clube que detinha os seus direitos econômicos, e mais uma vez jogou o Campeonato Paulista, fazendo inclusive uma boa campanha. Ele faz um gol contra o Santos numa goleada por 5-1 e marca também contra o Mirassol. E o Ituano fez uma bela campanha no Paulistão, parando aí nas quartas de final num duelo contra o São Paulo. A história da temporada anterior se repete, né? Acaba o campeonato estadual pelo Ituano, ele é emprestado para um clube que jogaria a Série B e dessa vez é pro Criciúma. Pelo time carvoeiro ele já faz um gol contra a Ponte Preta, porque a lei do ex nunca falha, né? E quando ele tinha uma sequência ali na equipe na 7ª rodada, o Léo sofre uma lesão num jogo contra o Vila Nova de Goiás, ruptura de ligamento do joelho e de menisco. Essa lesão em junho de 2019 encerra a temporada do atleta, que jogou 23 vezes
vezes e marcou 3 gols. Ele volta para o seu clube, né, o Ituano, faz toda a recuperação e retorna aos gramados no dia 30 de agosto de 2020, já pela Série C do Campeonato Brasileiro, num jogo contra o Brusque. Na rodada seguinte contra o São José, ele volta a fazer gol, mas o seu desempenho nesse retorno ao Ituano não foi dos melhores, tá? Ele alternou um pouco titularidade e banco de reservas e acabou jogando apenas 14 partidas e marcando 1 gol. Seguiu no Ituano para essa temporada 2021, logo na primeira partida do Campeonato Paulista faz um gol contra o Guarani, tem uma sequência de 9 partidas como titular, mas perde a vaga no time na reta final da competição, em que o Ituano não teve uma grande campanha, terminou aí como lanterna do seu grupo, mas pelo menos ficou tranquilo, não correu grande risco de rebaixamento. Foi titular de 4 partidas do time de Itu na Série C do Campeonato Brasileiro, quando apareceu essa possibilidade de transferência para o Cruzeiro e o jogador para cá veio emprestado até o fim da temporada. O que mais chama atenção no futebol do Léo Santos é realmente a altura, né? Um jogador de 1,97 m, e quando um time busca um zagueiro dessa estatura, a gente entende que é uma tentativa de melhorar a jogada aérea. E nesse aspecto eu imagino que o Léo Santos possa sim ser uma peça útil. Qualquer torcedor do Cruzeiro que falar que acompanhava atentamente o futebol do Léo Santos no Ituano provavelmente vai estar mentindo. E pelo que a gente pode colher de informações aí até de torcedores lá do Clube Paulista, é um jogador que teve de fato bons momentos ali, especialmente em 2018 e 2019, mas desde aquela grave lesão sofrida com a camisa do Criciúma, o nível dele não é o mesmo. Como todo jogador de quase 2 metros de altura, não é um cara extremamente ágil, né? É um jogador que tem dificuldade aí nessa mudança de direção, mas tenta compensar isso e recuperar nas jogadas por ter uma passada mais larga que qualquer outro ser humano normal. Quando a gente analisa o contexto da contratação, foi um jogador anunciado no último dia antes de vir o bloqueio de transferências, né, por causa da dívida na FIFA, a gente entende que foi uma aposta completa que o Cruzeiro fez, justamente pelo péssimo desempenho do Joseph e até do jovem Everton, como uma medida desesperada mesmo para tentar trazer mais uma alternativa, rezando para que algum dos zagueiros que foram contratados consigam vingar. O lado bom nessa história é que é um jogador que tá de certa forma habituado com esse nível competitivo que a gente vai enfrentar, porque ele já jogou Série B pela Ponte Preta e pelo próprio Criciúma, e imagino que se ele se dedicar a jogar simples, né, e conseguir melhorar o desempenho da nossa bola aérea defensiva e ofensiva, já vai ser uma aposta interessante, até considerando o baixo custo da contratação, né? É um atleta que vem emprestado e certamente o seu salário não é um dos mais expressivos, por mais que a gente acabe concordando que infelizmente é mais um jogador que não vai receber. Assim como a maioria das contratações que o Cruzeiro vem fazendo é uma aposta, nesse caso me parece uma aposta de um risco baixo, justamente porque o gasto envolvido não é dos maiores. Torço muito para que consiga jogar bem com a nossa camisa e imagino que para isso acontecer o Léo Santos vai ter que enxergar o Cruzeiro como uma grande oportunidade de carreira, porque até considerando a sua idade, né, um jogador de 27 anos, se ele não agarrar essa oportunidade, provavelmente outra em clube grande ele não deve receber. Mas torço muito para que quando terminar a temporada o Cruzeiro esteja desesperado atrás do Ituano para comprar o Léo Santos e que ele consiga ser uma peça-chave aí no acesso do Cruzeiro de volta à Série A. Está colocada a minha opinião sobre o Léo Santos e gostaria que vocês também deixassem nos comentários o que pensam desse novo zagueiro celeste, pelos lances que estão assistindo também, se foi ou não uma boa contratação. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!